Minha esposa exigiu relacionamento aberto e eu aceitei. Ela chorou quando viu as consequências. Pessoal, eu nunca imaginei que estaria aqui escrevendo isso, mas preciso desabafar com vocês porque minha vida virou de cabeça para baixo nas últimas semanas. Meu nome é Altemar, tenho 34 anos, sou de Garanhuns, Pernambuco, e o que vou contar para vocês parece roteiro de filme, mas juro que é tudo real. Então peguem a pipoca porque essa história tem reviravoltas que nem eu esperava. Eu e Roberta estamos casados há 8 anos. Nos conhecemos na faculdade, em Caruaru, quando eu fazia administração e ela pedagogia. Foi amor à primeira vista, sabe aquelas histórias que a gente acha que só acontece nos filmes? Pois é, foi exatamente assim. Ela era linda, engraçada, inteligente, e eu me sentia o cara mais sortudo do mundo por estar com ela. Casamos 2 anos depois de começar a namorar, construímos uma vida juntos em Garanhuns, compramos nossa casa, adotamos 2 cachorros, e eu realmente achava que estávamos felizes. Mas uns 6 meses atrás, as coisas começaram a mudar. A Roberta ficou distante, sempre no celular, sorrindo para a tela de um jeito que não sorria mais para mim. Quando eu perguntava o que era, ela dizia que era só trabalho ou as amigas do grupo da igreja. Eu confiei, porque sempre confiei nela. Vocês já passaram por isso? Aquele frio na barriga que algo está errado mas você tenta ignorar? Era exatamente o que eu sentia. Aí chegou aquela noite fatídica. Era uma sexta-feira, eu tinha chegado do trabalho cansado, mas feliz porque era fim de semana e poderíamos passar um tempo juntos. Fiz aquela janta especial, coloquei vinho na mesa, tentei criar um clima romântico. E foi nessa hora que a Roberta soltou a bomba. Ela disse que precisava conversar sobre algo sério, e meu coração já apertou. Pensei que fosse pedir divórcio, que tinha conhecido outro cara, sei lá. Mas o que ela disse foi pior. Roberta me olhou nos olhos e disse que queria um relacionamento aberto. Gente, eu quase engasguei com o vinho. Ela começou a falar sobre como tinha lido vários artigos na internet, tinha entrado em grupos no Facebook sobre relacionamentos não monogâmicos, e que achava que isso poderia revitalizar nosso casamento. Disse que não era sobre falta de amor por mim, mas sobre explorar, viver experiências novas, não se sentir presa. Quem aqui já ouviu algo parecido? Deixa nos comentários. Eu fiquei em choque. Totalmente em choque. Tentei argumentar, perguntei se era por minha culpa, se eu não estava sendo bom o suficiente. Ela negou tudo, disse que era sobre ela mesma, sobre se descobrir. E então veio a pressão. Durante semanas, toda a conversa terminava nesse assunto. Ela dizia que eu era antiquado, que o mundo tinha evoluído, que relacionamentos modernos eram assim. Mostrava textos, vídeos, depoimentos de casais que tinham salvado o casamento com isso. Vocês conseguem imaginar a pressão psicológica? Eu amava aquela mulher com toda a minha alma. A ideia de perdê-la me apavorava. Então, depois de muito pensar, de noite sem dormir, de me sentir inadequado e ultrapassado, eu cedi. Disse que sim. Disse que poderíamos tentar. E olha, eu podia ver a felicidade no rosto dela quando eu aceitei. Ela me abraçou, me beijou, disse que eu era o melhor marido do mundo, que isso ia nos aproximar ainda mais. Mas aqui está o detalhe que vocês precisam entender e que vai explicar toda essa história. Quando eu aceitei, não foi de coração aberto. Foi por desespero de não perdê-la. Mas uma vez que eu disse sim, algo dentro de mim mudou. Sabe quando você está tanto tempo focado em uma pessoa que esquece de si mesmo? Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha parado de ir na academia, tinha deixado meus hobbies de lado, não saía mais com meus amigos. Tudo era sobre o casamento, sobre a Roberta. Então eu pensei, se é para entrar nesse jogo, vou entrar de verdade. Não ia ficar em casa sofrendo enquanto ela saía se divertindo. Voltei para a academia, contratei um personal trainer, refiz meu guarda-roupa, cortei o cabelo em um estilo mais moderno. Retomei contato com meus amigos que tinha abandonado. Baixei os aplicativos de relacionamento que ela tinha sugerido que usássemos. E foi aí que tudo começou a dar errado para ela. Olha, eu não sou nenhum Brad Pitt, mas também não sou feio. Com uns quilos a menos, roupa nova, confiança recuperada, e principalmente, uma bio honesta nos apps dizendo que estava em um relacionamento aberto, as matches começaram a aparecer. Muitas matches. Quem diria que mulheres gostam de honestidade e de caras que estão em forma? Comentem aí se vocês acham que a aparência faz tanta diferença assim. Enquanto isso, a Roberta não estava tendo o mesmo sucesso. Ela tinha essa ideia romântica na cabeça de que seria disputada, que teria vários pretendentes, que seria como nos filmes. Mas a realidade é cruel. Homens nos apps geralmente querem algo rápido e sem compromisso, e quando descobriam que ela era casada, muitos sumiam. Os que ficavam não eram exatamente o que ela imaginava. Dava para ver a frustração crescendo nela. Meu primeiro encontro foi com uma mulher chamada Tatiana, de Caruaru. Ela tinha 29 anos, era professora de yoga, super tranquila e madura. Deixei tudo claro desde o início sobre minha situação, e ela disse que estava ok com isso, que também não queria nada sério no momento. Jantamos, conversamos, rimos, e foi incrível ter aquela sensação de novidade de novo. Não vou entrar em detalhes íntimos aqui porque não é esse o ponto, mas saí daquele encontro me sentindo leve pela primeira vez em meses. Quando cheguei em casa, a Roberta estava na sala, e pela cara dela dava para ver que não tinha sido uma boa noite para ela.
Perguntei como tinha sido, e ela deu de ombros, disse que o cara era chato, que não tinha rolado química. Quando ela perguntou sobre o meu encontro, fui honesto. Disse que tinha sido muito bom. Vi algo mudar no rosto dela naquela hora. Uma mistura de surpresa e algo mais que não consegui identificar na hora. As semanas seguintes foram uma montanha russa. Eu estava saindo 2, 3 vezes por semana. Conheci pessoas incríveis, mulheres inteligentes, interessantes, que me faziam sentir valorizado. Tatiana e eu continuamos nos vendo, mas também conheci Amanda, uma advogada de Recife que adorava as mesmas bandas que eu, e Carolina, uma chefe de cozinha que me ensinou a fazer pratos que eu nunca tinha tentado. Vocês acreditam que eu estava realmente me divertindo? Depois de anos focado só no casamento, estava redescobrindo quem eu era. Enquanto isso, Roberta estava cada vez mais frustrada. Os encontros dela não davam certo. Quando davam, ela reclamava que os caras só queriam uma coisa, que eram superficiais, que não tinha conexão com ninguém. Comecei a notar que ela estava ficando irritada quando eu saía, fazia perguntas sobre onde eu ia, com quem, que horas voltava. Irônico, não. Foi ideia dela e agora estava incomodada. Um dia, cheguei em casa tarde de um jantar com Amanda, e a Roberta estava me esperando acordada. Ela disse que precisávamos conversar sobre as regras do relacionamento aberto. Que talvez estivéssemos saindo demais com outras pessoas, que deveríamos limitar a quantidade de encontros, que deveríamos sempre priorizar nosso casamento. Eu concordei com a parte de priorizar o casamento, mas argumentei que não fazia sentido ter regras diferentes para cada um. Ou era aberto para os dois ou não era. Ela não gostou. Disse que eu estava me afastando dela, que estava mudado. E olha, ela não estava errada. Eu estava mudado. Mas tinha sido ela quem pediu essa mudança. Foi ela quem abriu essa porta. Minha esposa exigiu relacionamento aberto e eu aceitei. Ela chorou quando viu as consequências. Pessoal, eu nunca imaginei que estaria aqui escrevendo isso, mas preciso desabafar com vocês porque minha vida virou de cabeça para baixo nas últimas semanas. Meu nome é Altemar, tenho 34 anos, sou de Garanhuns, Pernambuco, e o que vou contar para vocês parece roteiro de filme, mas agora estava descobrindo que não gostava do que tinha do outro lado. Quantos de vocês já viram situação parecida? É impressionante como as pessoas não pensam nas consequências das próprias escolhas. A gota d'água foi há 2 semanas. Eu estava conversando com a Tatiana no WhatsApp, e a Roberta pegou o meu celular. Viu as mensagens, viu que tínhamos uma conexão real, que conversávamos sobre tudo, que era algo além do físico. Ela surtou. Começou a gritar, dizendo que eu estava apaixonado por outra, que tinha quebrado as regras, que relacionamento aberto não era para criar laços emocionais. Aí eu explodi também. Disse que tinha sido ela quem quis isso, que eu tinha topado mesmo contra minha vontade, que tinha tentado fazer funcionar dentro do que ela propôs. Que não era minha culpa se ela não estava conseguindo o que queria enquanto eu estava. Que não podia haver 2 réguas diferentes. A discussão foi feia, gente. Muitos gritos, muitas acusações, muitas verdades dolorosas sendo jogadas na cara um do outro. Ela começou a chorar, daquele jeito que parte o coração, e disse que tinha cometido um erro. Que queria voltar atrás, que queria nosso casamento de volta, só nós dois. Que tinha idealizado tudo errado, que não era o que ela esperava. E sabe o que é pior? Eu também queria voltar para como era antes. Mas não o antes que ela queria. Eu queria voltar para o Altemar de antes de tudo isso começar, mas mantendo essa nova versão de mim que tinha se reconectado com seus próprios desejos e necessidades. Sentei com ela e fui brutalmente honesto. Disse que quando ela propôs isso, algo quebrou dentro de mim. Que eu tinha me sentido insuficiente, rejeitado, como se 8 anos de casamento não significassem nada. Que tinha aceitado porque tinha medo de perdê-la, mas que no processo tinha me encontrado novamente. Que tinha percebido que tinha me anulado completamente no relacionamento, e que não queria mais viver assim. Roberta chorava compulsivamente enquanto eu falava. Disse que me amava, que tinha sido egoísta, que só pensou nela mesma. Implorou por uma segunda chance, disse que faria terapia, que mudaríamos juntos. E olha, parte de mim queria dar essa chance. 8 anos é muito tempo. Temos história, memórias, uma vida construída juntos. Mas a outra parte de mim, essa nova parte que tinha se descoberto, sabia que nunca mais seria igual. Então sugeri que fizéssemos terapia de casal, mas que eu não prometia nada. Que precisávamos entender onde tudo deu errado, não só com essa história de relacionamento aberto, mas antes disso. Porque para ela ter chegado nesse ponto de querer isso, algo já estava quebrado há tempos. Ela concordou imediatamente, disse que faria qualquer coisa. Começamos as sessões na semana passada. A terapeuta, doutora Márcia, é ótima. Ela não joga a culpa em ninguém, mas faz as perguntas certas que nos fazem refletir. Na primeira sessão, ela perguntou para Roberta o que realmente a motivou a querer o relacionamento aberto. Depois de muito hesitar, Roberta confessou que tinha uma paquera no trabalho, um professor de educação física da escola onde ela trabalha. Nada tinha acontecido, mas ela se sentia atraída por ele e achou que o relacionamento aberto seria uma forma de explorar isso sem ser traição. Vocês conseguem acreditar? Todo esse drama porque ela queria ficar com o professor da escola sem culpa. E quando finalmente teve a oportunidade e se aproximou dele, o cara rejeitou porque tinha namorada e não estava interessado.
Enquanto isso, eu, que topei por amor a ela, acabei encontrando conexões reais com outras pessoas. A doutora Marcia então me perguntou se eu tinha me apaixonado pela Tatiana. Foi uma pergunta difícil. Eu gosto muito dela, temos uma conexão incrível, mas amor? Não sei. O que sei é que com ela me sinto visto, valorizado, interessante. Coisas que não sentia mais com a Roberta há tempos. Isso é amor ou é só a novidade? Comentem o que vocês acham. Ontem teve outra sessão pesada. A terapeuta perguntou diretamente: vocês dois ainda querem estar juntos? A Roberta respondeu na hora que sim, que me ama, que quer nossa família de volta. Eu demorei para responder. Disse que não sabia. Que o Altemar que se casou com ela há 8 anos talvez quisesse, mas que o Altemar de hoje não tinha certeza se queria voltar para uma vida onde se anulava. Roberta chorou de novo, e não vou mentir, foi difícil ver. Mas eu precisava ser honesto. A terapeuta disse que era normal, que eu estava processando muitas emoções, e que não precisava ter resposta para tudo agora. Sugeriu que continuássemos as sessões e que eu também fizesse terapia individual para organizar meus sentimentos. Então, pessoal, é aqui que estamos agora. Ainda morando juntos, mas em quartos separados. Fazendo terapia. Tentando descobrir se tem conserto ou se o relacionamento aberto foi só a gota d'água de algo que já estava rachado há tempos. A Roberta está fazendo de tudo para me reconquistar. Fazendo aquele bolo que eu amo, deixando bilhetinhos pela casa, tentando puxar conversa sobre nossos bons momentos. E olha, é complicado, porque eu vejo o esforço, mas não sei se é suficiente. Ontem ela me perguntou se eu ainda estava falando com as outras mulheres. Respondi que estava sendo honesto com elas sobre a situação, que tinha explicado que estava em terapia de casal e tentando resolver as coisas. A Tatiana foi super compreensiva, disse que torcia pela minha felicidade independente do que eu decidisse. Essa maturidade dela só me faz gostar ainda mais dela, sabe? Tenho pensado muito sobre tudo isso. Será que foi injusto? Será que deveria ter lutado mais contra a ideia do relacionamento aberto desde o início? Mas ao mesmo tempo, não me arrependo de ter conhecido essas pessoas, de ter me reconectado comigo mesmo, de ter voltado a me sentir vivo. É errado sentir isso? O pessoal de Garanhuns, cidade pequena que é, já está comentando. Já ouvi pelos cantos sobre nós dois, sobre a Roberta estar diferente, sobre eu estar mais bonito. Pequenas cidades são assim, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Minha mãe me ligou semana passada perguntando se estava tudo bem, que a comadre dela viu a Roberta chorando no supermercado. Tive que dar uma desculpa, porque não vou sair contando essa história para a família toda agora. Meus amigos, esses que eu tinha abandonado e que reencontrei, têm opiniões divididas. Alguns dizem que eu deveria terminar logo e seguir em frente, que a Roberta mostrou o que queria e agora tem que lidar com as consequências. Outros dizem que casamento é sobre superar crises, que todo mundo erra, que se eu ainda sinto algo por ela deveria tentar. E vocês, o que acham? Seria covardia terminar agora? Ou seria burrice continuar? A próxima sessão de terapia é amanhã, e a doutora Márcia disse que vai trabalhar conosco o tema de expectativas versus realidade no relacionamento. Estou curioso e nervoso ao mesmo tempo. Porque sei que vão sair mais verdades desconfortáveis, mais revelações, mais dor. Mas talvez seja necessário para saber se tem futuro ou não. Uma coisa que aprendi com tudo isso é que comunicação é tudo em um relacionamento. Se a Roberta tivesse me dito desde o início o que estava sentindo, que estava entediada, que queria algo diferente, talvez pudéssemos ter trabalhado nisso juntos de outras formas. Viagens, hobbies novos, mudanças na rotina. Mas ela guardou tudo até explodir com essa ideia de relacionamento aberto que, no fundo, era só uma desculpa para ficar com o professor sem culpa. E eu também falhei. Falhei em perceber que estava me anulando, que tinha deixado de ser eu mesmo para ser apenas o marido da Roberta. Falhei em comunicar minhas próprias necessidades, em manter minha individualidade dentro do casamento. A gente se perde tão fácil quando está em um relacionamento longo, vocês não acham? Vai acontecendo aos poucos, um pequeno sacrifício aqui, outro ali, até que você olha no espelho e não reconhece mais quem está olhando de volta. Tem uma parte de mim que ainda ama a Roberta. Ama a mulher que ela foi, ama a nossa história, ama a vida que construímos. Mas será que amo quem ela é hoje? Será que ela ama quem eu sou hoje? Ou estamos apenas apaixonados pela memória de quem éramos? Ontem à noite, não conseguia dormir e fui até a cozinha tomar água. A Roberta estava lá, sentada no escuro, só olhando para o nada. Sentei ao lado dela e ficamos em silêncio por um tempo. Então ela disse, muito baixinho, que se pudesse voltar no tempo nunca teria sugerido isso. Que destruiu a melhor coisa que tinha na vida por pura estupidez e egoísmo. Que entendia se eu não conseguisse perdoar. Segurei a mão dela e disse que não era sobre perdão. Que eu não guardava rancor. Mas que também não dava para simplesmente esquecer e voltar a ser como antes. Que éramos duas pessoas diferentes agora, e precisávamos descobrir se essas novas versões de nós ainda faziam sentido juntas. Ela apertou minha mão e continuamos ali, em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A verdade, pessoal, é que não sei como vai terminar essa história. Não sei se daqui a alguns meses vou estar aqui contando que nos separamos e que estou feliz vivendo minha vida, ou se vou contar que conseguimos superar e que estamos mais fortes.
O que sei é que, independente do resultado, aprendi muito sobre mim mesmo nesse processo. Aprendi que é possível amar alguém e ainda assim escolher a si mesmo. Aprendi que casamento não pode significar anular quem você é. Aprendi que quando você se perde em um relacionamento, eventualmente vai buscar formas de se encontrar, e essas formas nem sempre são saudáveis. Aprendi que jogar com fogo queima, e que a grama do vizinho pode parecer mais verde, mas geralmente é só a perspectiva que engana. Se tem uma mensagem que quero passar com essa história toda pensem muito bem antes de propor mudanças drásticas em um relacionamento. Porque você não controla como a outra pessoa vai reagir, e as consequências podem ser muito diferentes do que você imaginou. A Roberta nunca imaginou que eu, o marido certinho e dedicado, fosse florescer em um relacionamento aberto enquanto ela murchava. Ela achou que seria o contrário. E para quem está pensando em aceitar um relacionamento aberto só para não perder o parceiro, como eu fiz, saibam que tem um preço. Porque ou você vai sofrer vendo a pessoa com outros, ou você vai descobrir um mundo novo que pode te fazer questionar tudo o que você achava que queria. Não existe meio termo confortável nisso. Vou continuar na terapia, vou continuar tentando entender meus sentimentos, vou continuar sendo honesto com a Roberta e comigo mesmo. E independente do que acontecer, sei que vou ficar bem. Porque aprendi a maior lição de todas, você não pode depender só de outra pessoa para sua felicidade. Você precisa estar bem consigo mesmo primeiro. Pessoal, obrigado por lerem até aqui. Sei que foi longo, mas precisava colocar tudo para fora. Se vocês tiverem conselhos, experiências parecidas, ou só quiserem comentar o que acham, sintam-se à vontade. E se vocês quiserem que eu atualize vocês sobre como vai ser a evolução dessa história, porque ainda está longe de terminar, me avisem. Tem muito ainda para acontecer nas próximas semanas. E olha, se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. Relacionamentos são complicados, pessoas são complicadas, e às vezes a vida nos coloca em situações que nunca imaginaríamos estar. O importante é não perder de vista quem você é no meio de tudo isso. Não se anule por ninguém, não aceite situações que vão contra seus valores só por medo de perder alguém, porque no final, se você se perder no processo, não importa se a pessoa ficou ou não. Essa é minha história. A história de como um relacionamento aberto que eu não queria acabou me libertando de uma prisão que eu mesmo tinha construído. Irônico, não é? A vida tem dessas. Você está terminando de ler e já deve ter uma opinião formada sobre mim, sobre a Roberta, sobre tudo isso. E tudo bem. Cada um vê as coisas através das próprias experiências. O que posso dizer é que estou em paz com minhas escolhas até aqui. Não sei o que o futuro reserva, mas pela primeira vez em muito tempo, estou animado para descobrir. Com ou sem Roberta, sei que vou estar bem. E acho que é isso que importa no final. Se você chegou até aqui nessa história maluca que é minha vida agora, muito obrigado por dedicar seu tempo. Se minha experiência puder ajudar alguém a pensar melhor antes de fazer escolhas precipitadas em seus relacionamentos, já valeu a pena compartilhar. E se você só queria entretenimento, espero ter proporcionado isso também, porque Deus sabe que minha vida virou uma novela mexicana nas últimas semanas. Vou ficando por aqui, pessoal. Vida que segue, terapias que continuam, e decisões que precisam ser tomadas. Garanhuns é pequena, mas meu mundo ficou imenso. Quem diria que um relacionamento aberto não seria o fim do meu casamento, mas talvez o começo da minha libertação? A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. E você que acompanhou essa história toda até o final, que mergulhou nas complexidades do meu casamento, que se identificou com a dor, com a confusão, com as decisões impossíveis que a vida às vezes coloca na nossa frente, eu tenho um pedido. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre seus próprios relacionamentos, se te ensinou algo sobre não se perder dentro de um casamento, ou se simplesmente te manteve grudado na tela até o final querendo saber o que aconteceria em seguida, não deixe essa mensagem morrer aqui. Inscreva-se no canal agora mesmo porque isso aqui está longe de terminar. A próxima sessão de terapia acontece daqui a 2 dias e eu prometo vir aqui contar tudo o que rolar, sem filtros, sem esconder nada. Vocês vão acompanhar em primeira mão se esse casamento tem salvação ou se é hora de virar a página e começar um novo capítulo. Vai ter atualização sobre a Tatiana, sobre as decisões que eu e Roberta vamos ter que tomar, sobre como é reconstruir sua vida quando tudo desmorona ao seu redor. E ativa o sininho das notificações porque quando eu postar a continuação dessa história, você não vai querer perder. Vai ter revelações que nem eu estou preparado para fazer ainda, consequências que ainda estão se desenrolando, e decisões que vão mudar minha vida para sempre. Essa é apenas a primeira parte de uma jornada que ainda tem muito chão pela frente. Comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Daria uma segunda chance para a Roberta? Seguiria em frente com a Tatiana? Ficaria sozinho para se descobrir melhor? Eu leio todos os comentários e eles realmente me ajudam a processar tudo isso. Sua opinião importa e pode até influenciar as decisões que vou tomar daqui para frente. Então é isso, se inscreve aí, deixa seu like se a história te impactou de alguma forma, compartilha com aquele amigo ou amiga que precisa ouvir essa mensagem sobre não se perder em relacionamentos, e vamos juntos descobrir o próximo capítulo dessa história. Até a próxima atualização, e pode ter certeza que tem muito mais vindo por aí.